Web TV Osório, Rio Grande do Sul, a voz do povo, canal com a sua cara que a nossa gente se vê. Diretor-presidente e apresentação, comunicador Claudio Ney Silva, supervisão geral do canal, esposa Noice Silva. Agora em Osório você conta com delícias, hambúrguer artesanal, combos e porções. Delivery e retirada no local pelo contato 998088197, eu repito, 998088197. Atendimento de terça a domingo das 19 às 23 horas e 30 minutos. Localizado na rua Benjamin Constante, número 63, no bairro Glória. Siga também no Instagram, @deliciashambúrguer_artesanal. Fale com a Eliane ou com a Rafaela. Andrecar Autopeças e Mecânica. Nacionais, importados e antigos. Avenida Getúlio Vargas, 1512, Osório, Rio Grande do Sul. Contato ligue 3048-0116, 3601-1119 ou pelo WhatsApp 99975-5785. Andrecar Autopeças e Mecânica. Nacionais, importados e antigos. Aceitamos os cartões Banri, Visa e Mastercard. E-mail andrecarosório@terra.com.br. Osório agora conta com o Grupo Aliada Associação de Benefícios e Proteção Veicular. Benefícios: guincho ilimitado para colisões paralisadas, cobertura total da FIP, carro reserva, auxílio de hospedagem, 100% de indenização da tabela FIP, roubo e furto, desconto em empresas credenciadas, vidros e retrovisores, sem perfil dos motoristas, auxílio chaveiro, indenização de 200 mil contra terceiros, cobertura granizo, um guincho mensal. Grupo Aliada, Associação de Benefícios e Proteção Veicular. Contato, ligue 99792-9995 ou siga no Instagram, Grupo Aliada Litoral. Você vai construir ou reformar e quer dar aquele acabamento em gesso? Indicamos a galera do gesso da Modular Gesso, trabalhando com forros, molduras, luz internas e divisórias. Modular Gesso conta também com profissional na área de designer de interiores, projetos residenciais e comerciais. Modular Gesso, localizada na RS 030, quilômetro 88, número 2652, na Vila Popular, Osório. Modular Gesso, contatos 3663-3156, 991-322877, 99357-8730. Fale com o Clauderley Matos ou Adriana Matos. Agora em Osório você conta com a Gelícia Sorvetes, na rua Tolentino Gonçalves Correia, 1701, no bairro Caravaggio. Gelícia Sorvetes, contato WhatsApp 99592-5564. Fale com o Roger ou a Karina. Gringo Estofados, trabalhando aí com consertos de estofados, reforma de estofados e, é claro, bancos de carro. Gringo Estofados, 999-65-9170. Fale com o Eduardo. Fica ali na Ildefonso Simões Lopes, na Avenida do Dair. Transflor, o transporte coletivo de Osório passa por esta marca, passa por este nome. Transflor, fale com o Regis Anflor, Marcelo Anflor, com o Eduardo ou com a velha guarda da Transflor, o amigo Calu. Vatiluz, PMOC, plano de manutenção, operação e controle, higienização de ar-condicionado e trabalhando com todo o sistema elétrico. Fale com Rafael Javurek, através do telefone de contato 519-9761-7886. Funerária Pagani, a mão amiga na hora da despedida. Você precisa de um trabalho de qualidade do começo, meio e fim, e a Funerária Pagani presta esse serviço para você. Um abraço para toda a família Pagani, um abraço para o Carlos Pagani e também para o Miro Pagani. Funerária Pagani, que fica na lateral da BR-101, no sentido Osório Torres. Garagem Pneus, no horário diferenciado no município de Osório. Atendimento de segunda a segunda, das 8 até as 22 horas, sem fechar o meio-dia. Sob direção do grande amigo Giovanni, um abraço para ele e também para o seu irmão, o Natanael. Quadra esportiva Show de Bola.
Quadra esportiva show de bola, grama sintética coberta, espaço para lazer, reserve já, 981979520, fale com Marcelo Flor, fale também com a Cassiane. Lembrando que aos finais de semana você pode alugar ali o espaço para lazer, para sua festa de aniversário e também fazer a sua resenha. Pedrinho Assador, deixando a sua carne no ponto. Vá nas redes sociais e busque o seu contato. Contrate aí o Pedrinho Assador, há 25 anos, assando carne, deixando no ponto para você. AS Celular, hashtag padrão AS desde 2002, na Marechal Floriano 1120, sob direção do Alexandre Muniz. Você pode adquirir agora o seu telefone do mais simples ao mais sofisticado em 72 vezes no boleto. Um abraço lá para toda a equipe da AS Celular, na Marechal Floriano 1120. Jazida Irmãos, extração de areia fina, trabalhando com areia grossa, média, saibro, brita e aterros em geral. Sob direção do amigo Totonho Negreiros, da Mani e do Jean. Um abraço para toda a equipe lá na José Orix, no Capão da Areia, quem vai para a Lagoa do Horácio. Cláudio Ney Silva, motorista particular, neste você pode confiar. Você chama e eu dou destino a você. WhatsApp ligue 981 90 4284 99600 0458. Você me aciona e eu dou destino a você. A FCE, numa luta constante pelos seus associados. Um abraço aí pro seu Oswaldo Santos. LP Lavagem do Paulinho, o tratamento VIP que o seu caminhão, seu carga pesada precisa. Pulverização, lubrificação e engraxamento, toda estética automotiva para o seu carro também. LP Lavagem do Paulinho, na Avenida Brasil 428, esquina com a Rua da Lagoa, bem na rótula, de frente para a Escola Prudente de Moraes. Telebusca, ligue 99917 1257. Fale com o Paulinho. Agropecuária do Adilson, aliado do homem do campo e da cidade. Rações, pilchas, materiais hidráulicos e elétricos, a casa para o seu pet e, é claro, o bom atendimento. Fica na Santos Dumont 1600, no bairro Sul Brasileiro. Telefone para contato 998573668. Salatino Guinchos, guinchos 24 horas. Você está empenhado? Chame Salatino Guinchos. Fale com o Luciano através dos telefones o 995056555 ou 998137819. Mini Mercado e Padaria Manara, aos sábados, domingos e feriados, frango assado e carne assada na brasa, gêneros alimentícios, bebidas bem gelada, pães doces e salgados, servindo também buffet livre a R$ 24,99. Marmitex, média, pequena e grande, e o atendimento é dele, do grande amigo Paulo Manara, da Vanessa, da Gabi e do Gustavo. É a família do Paulo Manara atendendo a sua família. Encomendas, ligue 996-2150-72. Território do Gás, representante Nacional Gás, na Rua da UPA, na José Vieira de Souza. Atendimento até às 22 horas. Você pode chamar no 99409-2013 ou 99909-2014. Marino Pinturas, paisagismo e jardinagem. Trabalhando para você agora com paisagismo e jardinagem. Ligue 99979-4390 ou 99654-7318. Fale com Marino. Também pinturas residenciais e prediais, fazendo a sua tinta na hora. Materiais hidráulicos e elétricos. Fica lá, Avenida General Osório, esquina com Almirante Tamandaré, no bairro Sul Brasileiro. Bons Ventos Suculentas, na Major João Marques 3833, sob direção do grande amigo Eduardo e também da Tânia. Um abraço para eles, quase chegando lá na Estrada do Mar, na RS 389. Uma boa opção em presente. Vandrei Ferraz Materiais de Construção, você em primeiro lugar, tudo na loja em 10 vezes no cartão sem juros. Vandrei Ferraz Materiais de Construção fica localizado na Rua da Lagoa, de frente para o posto BR, na esquina com a José Vieira de Souza. Um abraço para o Vandrei, um abraço para toda a equipe. Magrão Radiadores, limpeza, instalação e consertos de radiadores. Magrão Radiadores fica na General Osório, esquina com a 7 de setembro. Um abraço para o grande amigo Gelson. Discomania, artigos de presente da dupla Grenal, TV Box para transformar a sua TV normal em Smart. Discomania, instrumentos musicais também, pendrives, cabos para celulares, fones de ouvido
e, é claro, suportes para a live, sob direção do grande amigo Cristiano Goulart. Um abraço para ele e para toda a equipe. Disco Mania, que fica localizado no centro da cidade de Osório, ao lado da Catedral Diocesana, na Major João Marques. JR Guinchos, fale com o Joel Manuel Ribeiro, na Avenida Marcílio Dias, número 2000, bairro Pitangas, Osório, Rio Grande do Sul. JR Guinchos, contato, ligue, WhatsApp 99962-6407. Fale com o Joel Manuel Ribeiro. Web TV Osório, Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara. Aqui você tem vez, você tem voz. Aqui a nossa gente se vê. Olá, muito boa noite, telespectadores da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, noite de podcast, noite da gente bater papo, noite da gente conversar. E a Web TV Osório, Rio Grande do Sul, esse canal que está à disposição, hoje localizado no bairro Primavera, localizado na rua Mariápolis, e ao meu lado está sentado aqui pastor Antônio Peixoto, da igreja, também aqui na rua Mariápolis, esquina com a rua Imbé, no bairro Primavera. Dá para se dizer um líder comunitário, além de ser pastor, e da Batista Betel Conservadora. E hoje a gente vai falar das coisas de Deus. Isso é muito importante, isso toca o ser humano. Eu que presenciei um culto nesta igreja e ali fui tocado, ali realmente me emocionei, né, da maneira que é conduzido, né, e com certeza o pastor vai nos passar todas as informações. Vá compartilhando, pessoal. É importante que você não fique só espiando aí. Vá compartilhando, clica, compartilha, né? Fale com a gente, comenta aí, faça sua pergunta para o pastor Antônio Peixoto, que hoje está aqui com a gente nesta noite, hoje de segunda-feira, 16 de junho de 2025, com a temperatura de 16 graus nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Alô, João Benedito, um forte abraço, uma boa noite, meu amigo. Pastor, ligou o microfone? Vai, tá ligadinho, tá acostumado? Estou. Tá acostumado. Seja bem-vindo à Web TV Osório, Rio Grande do Sul, tendo como presidente diretor da Web TV e apresentação Claudionei Silva, a supervisão geral e equalização e todo o cuidado com o som que você está recebendo aos nossos telespectadores. Alô, Paulo Teixeira, boa noite, amigo. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, com certeza. Boa noite, pastor Antônio Peixoto, seja bem-vindo. Boa noite, Claudinei. É um prazer muito grande para mim, né, estar aqui, nesse estúdio, né, maravilhoso aqui, e poder conversar um pouco sobre a história de Jesus, a história da igreja, a minha história. Tudo é uma história, né? Tudo é uma história, muito né? obrigado linda, pelo né? convite, desejar, né? Estar aqui contigo é um prazer. Paulo Teixeira diz aí, ó, homem de Deus. Amém, obrigado. E que eu souber responder, né? Na íntegra a gente vai responder. Pode ser que eu não tenha alguma pergunta que eu não consiga responder, vou ficar devendo para outra ocasião. Mas hoje esse convite ele é especial, pastor, porque a gente quer saber da sua história. Tá bom. Da sua história, alguma coisa que lhe marcou nesta caminhada, que não são poucas, né? Então é isso que a gente o convidou para participar, o pessoal vá compartilhando, que é importante. Pastor, hoje o templo sede da Igreja Batista Betel Conservadora fica localizado no bairro Primavera, na mesma rua dos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, um pouco antes, ali na esquina, né, com a rua Imbé. E graças a Deus, a cada culto, né, a cada encontro de irmãos é um sucesso, né, pastor? É um sucesso, exatamente, Claudinei. É uma alegria muito grande eu poder estar nessa cidade já desde 2008. Desde 2008? 2008. Agora, no mês que vem, mês de julho, dia 20 de julho, nós estaremos completando, se Deus quiser, 17 anos 17. que a gente trabalha aqui nessa cidade.
E para mim, assim, Claudinei, tu foi um dos primeiros amigos que a gente conheceu no rádio, né? Sim. E para mim é um privilégio hoje estar aqui nos estúdios, né, também. Aqui para nós conversarmos um pouco. O mundo nos enxerga. Nos enxerga, Nesse momento. E a gente continua ali na 98 FM, sempre ao vivo no sábado, né, do meio-dia até as 2h30. Sim. E na semana, a semana toda também. Então a gente continua no rádio, desde aquela época que a gente chegou aí, né, e tal. E tem sido assim, muita história tem, claro que tem muita história. Histórias boas, temos algumas dificuldades, porque a vida, Claudinei, ela é composta de momentos bons e momentos ruins, né? Então a gente sabe que a nossa vida é assim. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que já estamos sabendo que o mundo em que nós vivemos, o planeta Terra, é cheio de problemas. Mas o que nós estamos, qual é o nosso alvo? É nos problemas, nas coisas, nas vitórias, nas bênçãos, né? Com certeza. E a igreja existe exatamente para levar as pessoas a ter vida, né? E vida com abundância. Porque as pessoas estão muito depressivas, né? O Evangelho traz uma coisa boa. É verdade, né? A palavra em si traz uma coisa boa no momento em que você está fragilizado. Exatamente. Né? No momento que você se encontra fragilizado, a palavra tenta te erguer. Uma coisa que eu quero perguntar para o pastor: se fala tanto em Israel, né? Que é a terra sagrada, né? Isso, sagrada. Mas o porquê desta guerra lá? Essa guerra na verdade, é somente poder, né? De Hamas contra Israel, pessoas inocentes, pastor. Exato. Pessoas que não têm nada a ver com a situação, perdendo vidas que estão se indo. E uma terra sagrada, né? Que Israel é uma cidade santa, né? Israel... Jerusalém. Exato. Só que esta briga vem desde o começo da história, né? Sim. A posse de terras, né? Que vão invadindo e vão ser uma coisa a Rússia. Sim. A Rússia e o esqueci agora que estavam brigando lá. Hamas. Hamas não, o Iraque não. O Iraque. Não, outro ali eu me esqueci agora, que o Putin e outra região que está brigando, é a questão de posse, porque já foi tomada. Então, toda aquela região foi pegado terras, e por causa de terras continuam brigando. Sim. Desde o tempo de Jesus, desde o tempo passado, da antiguidade. Isto vem, dizia alguns historiadores, que estas coisas vêm primeiro casal da história bíblica. Pedro Caetano, paz do Senhor, né? Pastor Antônio, você... é uma bênção, obrigado por tudo. Grande Caetano aí, está nos assistindo. Todos que estão aí nos ouvindo, né? É uma alegria, claro. A gente tem uma amizade grande aqui, pessoal evangélico, Claudinei, não evangélico, a gente tem um respeito pra gente, né? Sim. Graças a Deus por tudo isso. Porque a palavra é uma só, né, pastor? É uma só, a palavra é uma só. Independente de ser católico ou evangélico, né, ou de outra religião, a palavra é uma só. Uma só. A palavra original... A Bíblia é uma só, ela não tem. Tem a Bíblia católica, a Bíblia de outra religião. A Bíblia original do grego, que nós usamos mais da origem do grego, então ela é a única, né? Ela é a única. Só a Igreja Católica que tem 7 livros, né? Apócrifos, que não são os livros para nós evangélicos, não foram livros expirados. É uma questão de... É muito importante isso. Foram livros que foram história da época, né, dos 400 anos que houve entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Houve um período de 400 anos, mais ou menos, e nesse período não teve nenhum profeta de Deus. Nenhum profeta. Acabou Malaquias, depois até João Batista, que começou depois de Jesus, um período de 400 anos, não levantou nenhum profeta de Deus. Só que foi escrito uma história da humanidade da época, guerras e coisas que aconteceram. A Igreja Católica considera esses livros também, que faz parte da Bíblia. Nada mal, porque não é um livro histórico, né? Foi um período histórico, porém sem um escrito inspirado por um profeta, pelo homem de Deus. Por isso nós, então, não foi considerado na Bíblia evangélica, apenas isso. Mas livros, histórias reais que aconteceram. Com certeza, né? E eu sempre digo e sempre vou reforçar isso aí, que o manual de instrução, de instrumento do ser humano é a Bíblia. Se tu for por ela, tu não te atrapalha. Porque as pessoas às vezes criam outros livros, né? Através de alguns historiadores. Alguns historiadores fundaram uma religião e às vezes as pessoas preferem mais ler esses livros desses fundadores dessa religião do que a Bíblia. Mas a Bíblia tem que ser o primeiro. E o nome que tu falaste, nosso guia de fé é a Bíblia, cara. Não é o livro do fundador da Batista no Brasil, não. A Bíblia é a palavra de Deus.
livros na verdade tu tem que ir pelas escritas, né? Escritas. Você tá ali, realmente tu procura uma saída para o problema ali, né? Então ali ele te mostra. Claudinei, que as pessoas fazem, por que existe tanta religião, tá? Exato, isso é importante. É importante explicar, tá? O que acontece? Um certo colega meu, gerente de uma empresa que trabalhava, disse: seu Antônio, existe muita religião porque a Bíblia se interpreta de várias maneiras. Eu digo, não, a Bíblia se interpreta tem uma linha teológica. Sim. Ela se interpreta de uma maneira. As pessoas que pegam versículos isolados e montam a sua igreja naquele versículo. Quer dizer, montam a religião em cima daquilo que ele acha bom para a sua cabeça, para a sua vida. Então, por isso que tem muito. Agora, a linha teológica, Bíblia é a mesma. É a mesma, né? Não muda nada, né? Não muda. Pastor, tem a Associação dos Pastores aqui em Osório, né? Temos, Conselho de Pastores, exatamente. Conselho, né? Foi fundado o ano passado, tem sido uma Como é que tem sido essa integração entre as igrejas? Assim o pessoal, Claudinei, eles não são muito treinados, muito familiarizados com isto, né? Uhum. Eles não, parece que uma coisa que nunca existiu. Então, até tu trazer o pessoal e dizer, uma associação foi organizada, tem 10, 18 pastores e precisamos trazer mais pastores. A dificuldade que tem dessas pessoas virem se agregar a nós e fazer parte desse conselho de pastores. As pessoas gostam cada um viver para si. Aquela coisa, eu vou viver a minha religião, a minha igreja e não vou me envolver com isso. E entendeu? deixa as demais. Deixa demais. Mas é importante... Vou cuidar do meu rebanho. Isso. Aqui eu vou cuidar do meu rebanho e o Mike se dane. Só que é importante, Claudinei. Sim. A associação, esse conselho de pastores, que o pastor Nivaldo é o nosso presidente, é uma coisa importante. Por que é importante? Porque nós precisamos de algum recurso do município, uma ajuda até para fundar amanhã ou depois um centro de ajuda comunitário. Nós temos força. Sim, somar forças, unir forças. A união faz a força, né, pastor? Não é questão só de religião cristã na cidade, é questão de ir até para a comunidade, poder ajudar, ter depois um centro, uma clínica para ajudar as pessoas das drogas, até o negócio fica na mão. Hoje o pastor em si, ele tem que cuidar da sua igreja, do seu rebanho, dos seus fiéis, mas também faz um trabalho muito grande, né, pastor? E é bom salientar isso, no lado psicológico, né? Porque trabalha muito como um psicólogo, na verdade. Também. É bastante procurado com relação a diversas linhas, financeira, amor, família, né? Bota bem pertinho da boca para o microfone para o pessoal captar. Isso é importante que se diga, né? Porque muitas vezes bate lá na porta do pastor, fora de horário de culto, e o pastor nunca vai se negar. Exato. Né? Essa semana... Faz um trabalho social grande. Isso. Essa semana ainda, foi sexta-feira passada, um testemunho para o pessoal que está nos ouvindo. Sim. Tá, para vocês que estão me ouvindo aqui. E muito importante, eu estava em casa, e eram umas 2 horas, quase 2 horas da tarde, um casal bate lá em casa. A esposa chegou chorando. Sim. Olha, o médico disse que não tem mais cura, o problema que eu tenho é crônico, é para até a morte. E agora, pastor, o senhor me disse... Questão psicológica, entendeu? Imagina a pessoa que está chegando. Exato. E o momento em que você vai ter que falar para essa pessoa. Eu estou em casa, assim, já tomando chimarrão, e agora eu me dou com aquela situação que eles estão chegando, né? O esposo e a esposa, e ela chega chorando já. O senhor, eu queria ficar para o senhor orar por mim, porque ainda há uma saída em Jesus Cristo. Eu sei que a última palavra é a dele. Sim. Eu digo, vamos orar, minha querida irmã, vamos orar, vamos buscar a Deus, seja ela da igreja, buscar fé. Aí entra a questão psicológica. A pessoa está abalada por uma questão psicológica. Sim. Eu vou morrer, o médico disse que não tem mais, a bactéria vai me matar. E daí eu estou ali, agora o que eu digo? Eu fiquei esperando ela se manifestar, abrir o seu coração, tá? E eu, para mim poder entrar. Ouviu tudo que ela tinha para... A minha situação é esta, e agora o que o senhor me diz, pastor? Eu digo que tem uma saída. Jesus, a última palavra dele. Exatamente. E eu vim aqui para o senhor orar por mim, então. É isso. Entendeu? Eu orei por ela. Imagina. E ela ia baixar o hospital logo depois. Eu vim aqui para o senhor orar, só. Olha a questão psicológica. E a questão abalada pelo problema, pela enfermidade. Sim. Eu vim aqui, antes de eu baixar o hospital, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Receber a palavra. Receber a palavra. E eu ouvi ela, conversei um pouquinho com ela, peguei o óleozinho, ungi ela se ajoelhou na sala da minha casa, que eu moro lá na Várzea do Padre. Sim. E se ajoelhou, orei por ela. E quando nós levantamos, Deus falou comigo, diga para ela que não é preciso abaixar o hospital. Olha só.
Veja só. Entendeu? E eu disse para ela, irmã, o segundo que eu estou sentindo no meu coração, eu creio que é de Deus. A irmã não precisa baixar o hospital, porque Deus operou na vida da irmã. Veja. E ela começou a chorar e dizer, eu creio, pastor, eu creio pela fé. Foi uma coisa gloriosa. A fé é tudo, né? E ela saiu, mas eu vou no hospital porque o médico disse que era para mim às 2h pouca tá lá. Sim. E eu vou lá para baixar. Quando ela chega lá para baixar, o médico estava lá, olhou e disse, não, tu não vai baixar o hospital. Oh, veja só. Vou só te dar um medicamento, vai para casa. E essa bactéria vai morrer com esse remédio e tu não precisa baixar o hospital. Veja só. E eu tinha dito para ela, para mim, na minha fé, e o que eu senti de Deus... E a fé dela, né? E a fé dela. E ela o sentiu. importante é a fé dela, né? Eu creio. Eu creio. Mas a questão psicológica... O Pedro Caetano está dizendo, explica para as pessoas para que serve o Conselho de Pastores e o que está fazendo neste momento. Uhum. Né? Muito importante. O Pedro Caetano pedindo para explicar, pastor. Uhum. É importante para as pessoas saberem. Sim. O que é o conselho, pastor Caetano? É exatamente para unir todos os pastores, para a gente, como a gente falou antes, ter mais força também, não é uma questão só de nós termos a confraternização entre os pastores, os líderes evangélicos, como também para ajudar a própria comunidade, ainda até numa questão de pedir um evento para a cidade, que eu sempre falei com ele. Sim. Nós precisamos ter uma organização forte, para que nós possamos chegar no prefeito da cidade, seja o que for, de qualquer partido que estiver na liderança, nós precisamos fazer um evento, tá? Em Parobé, lá é feito assim, tem o Conselho de Pastor e o Conselho de Pastores, então, junto com a Prefeitura Municipal, eles pedem, nós queremos fazer um evento no aniversário do município. Sim. Tá? Nós queremos a noite gospel. Então, se vai vir o Zezé de Camargo e Luciano na época, o Bruno e Marrone cantar no show principal do município, no sábado à noite, mas nós queríamos, na sexta, o Conselho de Pastores pediu para ser na sexta-feira, nós trazer o Voz da Verdade para cantar e fazer uma sexta-feira gospel, homenageando o município. E sempre foi feito. Isso antecedendo ao grande show. Exato. Né? Exato. Que daí o pessoal já está focado, muitos já vieram. A Prefeitura de Parobé pediu para, então, escolher o cantor, e foi escolhido o Voz da Verdade, uma época eu estava lá, e vieram. Canto demais, né? Canto demais. O escudo, roda. Deu mais ou menos 5 a 6 mil pessoas no palco lá. Então isso é muito importante. É para isso que serve. É isso que serve, exatamente. E eu acho, né, um abraço ao Caetano, que é um líder, né, que é um grande líder amigo. Também. Um abração para ele. Estive hoje. Ele é o representante ele é o coordenador geral do cemitério Nossa Senhora da Conceição ali. Estive ali conversando com ele e ele disse, o pastor vai estar lá contigo à noite, né? Vai estar lá. Amigão, né? Baita amigão. Sebastião Silva, um abraço, grande alemão. Também. Um abraço para o Alemão, para Dica, lá no bairro Glória e para o Filho Júnior, que Deus abençoe. E pastor... Um abraço para todos aí, tá? Os que eu conheço, os que eu não conheço também. Exatamente. Um beijão no coração. Para todos que estão só nos espiando aí também, né, supervisora? Aqueles que não clicam ali, mas ficam observando. Antes do pastor entrar no ar, já tinha mais de 60 ali observando e olhando, né? Então a rede social nos leva e nos impulsa, né? E pastor, a Igreja Batista Betel hoje, com sua sede, templo, na rua Mariápolis, bairro Primavera, esquina com a rua Imbé, tem a sua sede social, né? Sim, sim. Né? Tem a sua sede social. Essa sede social ela serve para quê? Para eventos e reuniões? A sede, quer dizer, o salão social. O salão social. O salão social serve para confraternizações, né? Sim. Confraternizações, lanches também para ajudar os departamentos, também para ajudar a comunidade, né? A gente também, nesse momento, a gente não tem assim especificamente um lugar de entrega de cestos básicos, né? Sim. A gente tem a ideia exatamente de amanhã ou depois fazer isto, para que tenhamos então o salão social, venha também a gente poder ajudar nesse sentido, ter famílias cadastradas e poder, junto com a Prefeitura Municipal, junto com outros órgãos, né? Como tinha uma época, através da diretoria, que a gente podia ajudar, então, da assistência social. Então, a gente não trabalha diretamente com assistência social para o povo, mas sim na comunidade, entendeu? Nessa tragédia que assolou e que nos deixou triste, vidas foram perdidas, pastor, no nosso estado do Rio Grande do Sul, graças a Deus, Osório é uma terra abençoada por Deus, porque aqui nada sofremos em virtude de tudo que nós assistimos, né? Verdade. Com relação, mas muito próximo de nós passou pelo Maquiné, passou pela Barra do Ouro, passou pelo Caraá foi devastado aí, né? Numa enxurrada que deu, mas passando um ano dessa tragédia, aonde o Rio Grande do Sul, né, pessoas que choram seus entes queridos que acabaram perdendo, vidas perdidas, e além disso uma vida toda trabalhada, a enxurrada levando ladeira abaixo. A Igreja Batista Betel se colocou também, fez campanha, pastor? Se colocou.
Nós fizemos só no sentido geral, nós temos um pastor regional. Sim. A região aqui do litoral, tem um pastor do litoral até Charqueadas. Sim. Entendeu? Então foi pedido para as igrejas regionais mandar todos toda a ajuda para o presidente e ele distribuir para os necessitados. Hoje a Igreja Batista Betel, o senhor consegue nos precisar em números quantos templos? Eu não tenho agora ideia, assim, porque cada cidade tem o seu campo, né? Mas tem bastante. Tem bastante. Nós temos a Batista Betel, a nossa convenção batista, ela tem em todo o Brasil, né? E mais aqui no Santa Catarina para o sul, né? Sim. É mais forte que Bagé, a nossa sede em Bagé. E daí Juí também, que é o nosso presidente da convenção em Juí. Mas eles têm, assim, cada campo tem 10, 12, 15 congregações, né? De um campo, no caso, né? Eu aqui tenho uma, que é Mariluz. Mas a nossa tendência é a gente abrir cada canto da cidade uma congregação. E tem igrejas nossas que eu ia atender uma igreja Santa Catarina, São João do Sul aqui, Santa Rosa do Sul, que só congregação tinha 11, né? Tinha 11 só na cidade, nos bairros da cidade, 11 congregações. E uma outra também no campo de Santa Rosa do Sul, São Cristóvão, mais ou menos 11 a 15 congregações. Então, assim, daí, claro, daí soma tudo, porque cada pessoal que mora naquele bairro se congrega lá, né? Sim. Entendeu? Mas recebe bastante visitantes de outras cidades, né, pastor? Sim. Né? E naquela noite que eu estive lá, eu juntamente com a supervisora do canal, esposa Noci Silva e nossos filhos, eu me lembro, o supervisora tinha um batizado, né? É uma apresentação. Dois, né? Dois apresentados. Não é batizado, é duas apresentação, né? Isso é bom que explique, né, o pastor? Muitas vezes as pessoas dizem, foi lá na igreja do pastor Antônio e foi batizado. Não, é apresentado para Jesus. Vamos explicar então, né? Isso. Quando Jesus pregava e os discípulos estavam em volta dele, a multidão em volta dele, faziam isto, levavam-se as crianças, está em Marcos ali 10, 13, né? Que levavam as crianças até Jesus. Sim. Para quê? Para batizar? Não, para abençoar, consagrar. Sim. Daí os discípulos viram e disseram, vocês estão atrapalhando o pessoal aí, estão trazendo crianças para Jesus orar e está atrapalhando a palestra, a palavra, né? E Jesus diz, não impeçais vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Aí a Bíblia diz que ele pegou em seus braços e os abençoou. Então, a partir desta doutrina, vou dizer assim, desta linha teológica, bíblica, é que a gente apresenta as crianças. A gente não batiza, o Claudinei. Eu digo, irmão, apresenta. Porque a Bíblia diz que para ser batizado tem que crer. Sim. Tá? E a criança tem que ter uma idade para saber o que é crer e não crer. O que ela quer. O que ela quer. Né? É a mesma coisa como se fosse, qual time tu quer torcer? O Inter ou o Colorado? O Inter ou o Grêmio, né? Então, não é no momento ali, naquele momento, ir lá e batizar a criança. Porque ela não tem ainda o destino que ela quer tomar. Isso. Né? Isso aí. Então é mais ou menos por aí o caminho. Pastor, com quantos anos começou a sua trajetória na igreja? Aqui eu digo no geral, assim, na sua idade. Comecei, Claudinei Silva, quando o senhor pisou pela primeira vez dentro de um templo, dentro de uma igreja. Eu, na verdade, Claudinei, eu me converti com 15 anos. 15 anos? 15 anos. Veja só. Tá? O meu pai se criou na igreja, se converteu, eu tinha 2 aninhos. O senhor sempre teve na Batista Betel? Sempre na Batista Betel? Sempre. Eu sou muito assim, difícil me mudar as coisas, entendeu? Sim. Quando a gente aprende uma coisa que é a verdade, tu não pode aceitar, tá? Porque eu vou para aquela igreja, vou para aquela, porque tem gente que é que nem macaco. Pula de galho em galho. Pula de galho em galho, com um pouco pode cair e quebrar, né? Quebrar o galho e cair. Mas assim, porque Deus me mandou para a direita e me mandou para a esquerda, Deus não está brincando com religião, mandando, não se dá muito bem aqui com o Antônio, vai para outra, depois arruma encrenca na outra, vai para outra. Está tudo errado, tem que acertar. Sim. Então, eu aprendi assim, se eu tenho um problema contigo e da minha comunidade, eu vou acertar contigo. Exato. Vem cá, vamos tentar, vamos sentar, vamos se abraçar aqui, claro. E vamos se abraçar e vamos pedir perdão. Essa é a verdade do Evangelho. Sim. Não é estar pulando de igreja porque tu se deu mal com alguém, ou alguém não gosta muito da tua carne. Não, se não gosta, não gosta. Eu gosto de ti, pronto. Sim. Porque Deus manda amar todo mundo. Né? Exato, porque... Então, se eu e tu se desentendemos numa palavra aí, tal, alguma coisa e se deu mal, eu vou dizer, me perdoa naquilo que tu entendeu mal de mim, me perdoa, nós vamos tocar o barco junto. Porque se Deus perdoa a todos nós, né? Quem seria nós para não perdoar alguém, né? Exato. Né? Então por aí o caminho. É o caminho. Então, quando eu
eu aceitei Jesus mesmo, foi na Batista Betel de Santo Antônio da Patrulha, Cidade Alta, Santo Antônio, não sei se conhece bem lá? Claro, tive lá, foi quando, supervisor? Tive lá agora, recentemente, fazendo um frete lá na Cidade Alta. Cidade Alta. Lá em cima, perto do cemitério municipal, lá, Cidade Alta, tem a Batista Betel. Sim. E eu vinha lá das colônias de Santo Antônio para ir participar. Onilton Zanoni, grande Onilton Zanoni, forte abraço, meu irmão, boa noite. Seja bem-vindo ao Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Ao meu lado aqui está o pastor Antônio Peixoto, que é da Igreja Batista Betel Conservadora aqui no município de Osório, no bairro Primavera. Isso aí. Um abraço, meu querido, também para ti, né? Também. Deus abençoe. A todos vocês que estão aí nos ouvindo, né? Aqueles que ficam só nos espiando também. Espiando, tem vários, um abraço também. Também. Não clica, mas fico ali, né? Eu brinco na igreja, assim, né? Você já sabe como é que é meu jeito. Aí, meu, sinta à vontade, meu. Você aí, sinta à vontade. Isso aí. E eu, naquela oportunidade, e com certeza, pastor, gosto muito e vou voltar de novo, né? Porque o coral cantou muito bem ali, eu me emocionei. Na hora da palavra, acredito que foi na hora do filho do pastor, né? Foi ele que pregou, acho, Daniel. Exato. E a supervisora do canal também acabou se emocionando, chorou. É o Espírito Santo falando, né? Naquele momento. É o Espírito Santo falando, né? O Espírito Santo na palavra. Na palavra, né? Na palavra. No hino, né? Isso, louve ao Senhor cantando, né? Então, porque a música secular, né, o Claudinei, ela te mexe a carne. O que mais, olha, o que pedem de hino, o que pedem de louvor no meu programa. Quando eu dou um tempinho, dou uma ligadinha, tu tá só rodando louvor, cara. E pedem. Então, e eu sempre digo, quem manda no programa é o povo. Então o povo pede, né? Se eles pedem, eu vou rodar, não tem problema. Eu acho, e eu gosto de louvor. E eu estive lá, e naquela oportunidade também, meu grande amigo Mauro. Né? Meu grande amigo Mauro ali das Laranjeiras, né? Estava lá com problema de saúde. Conheci o Mauro de muitas datas, amigão, a gente também se conhece, e hoje se encontra, né, cadeirante, né, enfrentando um problema, enfrentando uma enfermidade. E querendo viver. E querendo lutar pela vida. Da vida. E daí as pessoas que têm saúde querem tirar a vida. Exatamente. Entendeu? Né? Coisa terrível, no momento que tu acaba cometendo um atentado contra a tua própria vida, tu passa a ser covarde. Isso aí. Né? Porque Deus te pôs nesse mundo e só Ele para te levar o dia. Só Ele para tirar a vida. Ele dá e Ele tira. A Bíblia diz que é Deus que dá a vida e Ele tem o poder de tirar a vida. Rodrigo Silva, abraço para o pastor Antônio. Pessoa muito humilde e conhecedor da palavra. Isso eu concordo em gênero, grau e número contigo. Amém. Aí, o Rodrigo Silva. Um pouco a gente conhece. Um pouco bastante, né? Então eu sempre digo, pastor, que a casa, quando a pessoa acaba partindo desta terra, eu não digo que ela voltou para a casa do pai, né? Porque ela teve a sua oportunidade de aqui estar nesta terra, que Deus lhe proporcionou aquele período, né? Mas no momento em que, né, acaba aquele ciclo e ali fica os restos carnais e o espírito já... Volta a Deus, né? Volta. Então, retorna para a casa do pai. Né? Tem um dos maiores historiadores da Batista, que falando em Batista... Fabiano Xavier Lopes, boa noite. Tá aí alguém e eu respeito. O Fabiano aí. Obrigado. Grande Fabinho. Obrigado, meu querido. Um abração. O pessoal obrigado tá pelo carinho de vocês. Vá compartilhando aí, Fabinho. Toca do lado aí para nós ir mais longe ainda, tá bom? Não, obrigado pelo carinho do pessoal. Com certeza. A gente, né, Claudinei? Já isso é importante, falei é o trabalho, trabalho sério. 17 anos, né, que a gente trabalha aí. E eu sempre falo de peito aberto, graças a Deus, eu posso andar qualquer hora, qualquer canto da cidade, né? Se alguém falar mal de mim, cara, fala mal mentindo, tá? É igual os discípulos. A Bíblia diz que perseguiram os discípulos falando mal deles, né? Condenaram o próprio Jesus, né? Nem Jesus agradou a todos. A Bíblia diz que o Jesus foi condenado sem culpa, né? Estava na cruz, os dois ladrões de cada lado, e um deles disse: cara, tu tá gozando aí de Cristo? Se tu é o Cristo, desce da cruz, salva a ti, a nós. Daí o outro disse: cara, tu não temes, cara? Nós não temos na cruz porque nossos atos merecem. E esse que está no nosso meio que nenhum mal fez. Então. Isso aí. Daí a Bíblia diz que aquele ainda diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É glorioso, né? Então, é glorioso. É forte. Reconhecer Cristo, né? E aí vem todo... quando chega ali a Semana Santa, né, pastor? Aquilo ali acaba a gente fazendo um retrospecto de tudo, né? Isso aí. Faz um retrospecto de tudo. Exatamente, a Páscoa, né?
Isso. Mas voltando um pouquinho lá, claro que eu não vou contar toda a minha história aqui, que é grande, mas eu, quando tinha 18 anos, depois que eu me alistei em Santo Antônio da Patrulha... Serviu também, pastor? Não servi. Não. Eu só me alistei e fui embora para Parobé, de lá e eu fiquei alguns anos só no Mosmo Alimento, eu trabalhei 13 anos, fui supervisores, tempo ganhei bem lá e tal, sim, mas eu já tinha um chamado, 18 anos Deus falou comigo que tinha um ministério para mim. Veja, e para contar bem assim, para vocês entenderem mais claro, eu já via, eu cuidando da igreja, que Deus tinha me chamado como pastor. Veja só. Eu via lá, isso veio acontecer aqui em Osório. Com 44 anos, eu tinha 18 anos agora. Você via lá, mas veio acontecer aqui. Aqui, por isso, para mim, Osório é uma história muito, muito importante para mim, entendeu? De qual região mesmo, pastor? Sou de Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio mas da Patrulha. Eu vim de Parobé. Da cachaça, do sonho da rapadura. Eu vim de Parobé, eu morei o meu tempo quase todo em Parobé. Então eu vim de lá para Osório. Mas o senhor é natural da onde? Eu sou de Santo Antônio. Santo Antônio mesmo. Patrulhense. A terra dali. Da rapadura, da cachaça, do sonho da rapadura. Grande radialista, como é que é o nome dele lá da Rádio Santo Antônio? Ele faz aqui também. Faz aqui também, o Oli Correia, meu grande colega de trabalho, trabalhamos juntos. Fiz entrevista com ele. Trabalhamos juntos ali na Rádio Osório, tive o privilégio de trabalhar na Rádio Osório, e ele trabalhava na Itapuí, de Santo Antônio da Patrulha, e nós fazendo a cobertura do Serra-Mar. Então dali, eu já tinha um chamado de Deus com 18 anos, Deus falou comigo que eu tinha um chamado, e eu via, Claudinei, e pessoal que estão me ouvindo, esse chamado que um dia eu seria um pastor da igreja. Mas eu estava bem empregado em Parobé antes de eu vir para cá. Sim. Tu vê a maneira como Deus trabalha. Eu fui para Caxias, trabalhei numa empresa lá há 6 anos. De lá eu voltei para Parobé, de Parobé eu vim para cá, porque Deus me chamava para cá. Veja. Tá? Eu larguei. Tem que ir para Osório. Para Osório. Tem que ir para a terra dos bons ventos. Eu ganhava 2 salários sem fazer nada nas aleias. A minha esposa ganhava 2 salários na costura numa empresa de calçada. Minha filha ganhava 2 salários também na costura, e meu filho ganhava 1 salário. E a igreja de Osório me ofereceu 2 salários sem ter condições de pagar 2 salários. E eu abandonei tudo, orei a Deus, Deus disse, vai para Osório, porque eu tenho uma obra contigo lá. E a igreja vai crescer. É lá que vai acontecer. Lá que vai acontecer. Eu vim para cá, peguei aqui 19 membros. 19. Não tinha condições nem de pagar os 2 salários para mim, e não tinha condições nem de pagar o aluguel para mim, e não tinha condições de levantar o templo que está ali que vocês veem hoje. Nossa, está um espetáculo, está lindo, está maravilhoso. Sabe o que é? Passou por todo um processo também de acústico. Hoje os caras olham assim, o pastor Antônio é um cara abençoado, mas não sabe essa história um pouco mais que a gente tem na cidade, sabe? E outra coisa, firme, né? Eu fui perseguido e ainda não acabou a perseguição contra a minha pessoa, não devo nada para ninguém, a não ser o amor, o carinho para vocês, para todo mundo, né? Mas foi perseguido. Mas graças a Deus eu estou com a minha consciência tranquila, não branquei o resto do cabelo, porque eu confio em Deus. Com certeza. Entendeu? Estou na paz, não devo nada, não sei o amor. E estou aí, hoje nós temos com 100 e quase 200 membros, né? Para a glória do Senhor, quase 200 membros. Com 19 a gente pegou aqui. Com 19. Hoje a igreja não deve nada, graças a Deus, tudo acústica. Nós gastamos uma questão, pedido judicial, para nós botar acústica na igreja. Aí vem uma situação, pastor, aí vem uma situação. Se eu peço para A, eu tenho que pedir para B. Exato, não é só para aí vem uma situação, porque eu acho que o meu direito começa onde termina o do senhor. Né? Então, se há uma legislação, e realmente há uma legislação que rege com relação a acústica e o perturbo do sossego alheio, né? Então, se para Batista Betel teve que se enquadrar, fazer todo o sistema de acústica, eu acho que isso aí não é só para a igreja Batista Betel. E é só a igreja Batista Betel que faz barulho, será? Não. O cara passa em outros templos, a gente vê aí. A religião afro faz barulho, bastante. Os evangélicos fazem barulho, os demais. Católico. Né? Católico ainda é mais calmo, mas a religião afro, o evangelho pentecostal que se trata, são barulhentos. Com certeza. Então, tem que, mas aí a lei não é para um, é para todos. É só para alguns. É para todos, mas graças a Deus, com todos esses problemas enfrentados, né, pastor Antônio? Com todos os problemas enfrentados, aí está, né, o Templo Batista Betel, né, conservadora. Nós temos com ali quantos membros? 100 e poucos membros, quase 200 membros. Veja só. Naquela noite que eu fui, que era num sábado, né, supervisor, que nós nossos cultos ali estava lotado. Lotado, 200 pessoas, porque ali a capacidade é para 300 e poucas pessoas. E esse pessoal que foi apresentado à criança veio de fora daqui. Veio de fora. Veio de Santa Catarina. Vieram de Santa Catarina. E aí o que acontece? As pessoas vêm de fora para apresentar a criança aqui.
vem de fora para casar aqui. Olha só. Entendeu? É incrível o que acontece assim, ó. A gente não dá conta de atender o povo. Cada culto que a gente tem 20, 30 visitantes. Para te ter uma base, meu querido. Roger Tedesco, grande Roger. Conhece a figura aí, pastor? Eu acho que conheço. Claro que conhece. Trabalhou comigo no Posto Santos Dumont. Ah, o Roger, sim. O Roger. Um abração, grande pastor Antônio. É cara do bem, grande ser humano. Abraço, meus amigos. Abraço a você, Roger. Meu querido. Vai, tá na capital das praias, Tramandaí, nos assistindo. Um abraço para ele. Então, é só graça. A graça de Deus. Graça de Deus. E a gente tá aí para trabalhar e sempre procurando o melhor, né? Porque nós viemos, as pessoas estão necessitadas, falasse antes. Sim. A igreja bastante, né? Bastante. E daí as pessoas, alguns parece que erram o caminho, sabe, Claudinei? Mas eu sempre digo, o caminho é Cristo. Sim. Né? Você pode ir no psicólogo se tratar, tem que ir no médico se tratar, mas às vezes ele ameniza mais ou menos a situação. O remédio não te cura, ele não te cura. Aí, o pessoal muitas vezes bota aquilo assim, que eu vou tomar remédio tal e eu vou sarar e eu vou curar. Não, o remédio te ameniza aquela situação. E principalmente a depressão. A depressão vai ser para te dormir quieto, tu acalmar. Né? Acaba dopando. Dopando. Daí, literalmente dopando a pessoa. Tu conversa com a psicóloga ou um psicólogo, ele vai saber aonde é a raiz do mal que como tu chegou nessa situação. Ela vai te aconselhar para te esquecer essa coisa ruim que aconteceu lá atrás, que tu ainda está agarrado, mas a pessoa não consegue largar aquilo da cabeça, está dentro da questão psicológica. E o que acontece? Como então se libertar? Jesus pode libertar totalmente. Porque o momento que tu aceita Jesus, que tu te entrega para Cristo, tu enche a cabeça de Deus, enche a cabeça de coisas de Cristo, do Evangelho. Nos louvores que a gente falou, vai na igreja, se enche do Evangelho, se enche da palavra. Até me esqueci dos problemas. A Noeli Pereira de Melo está por aqui. Boa noite. Sou de Novo Hamburgo. Olha só. Novo Hamburgo nos assistindo. Alô, Novo Hamburgo. Forte abraço a você, Noeli, né? Noeli Pereira de Melo. Seja bem-vindo à Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Estamos aí com o pastor Antônio Peixoto. Pastor, lá, só concretizando. Lá no Novo Hamburgo, nós temos as igrejas Batista Betel. Sim. Hamburgo Velho, certamente a Noeli mora lá perto, né? Hamburgo Velho, na subidinha lá, tem a Batista Betel nossa. Bem na subida lá. Bem na subida. Pertinho da faixa. Aí, ó. Não perca a oportunidade, Noeli. Vá lá, né, para receber aí Batista as bênçãos de Deus aí. Pastor, no momento da oração, no momento ali em que dê um passo à frente, venha para a oração e as pessoas, até para explicar, muitas vezes o pastor está orando e aquela pessoa está ali se tremendo, está chorando. O que naquele momento ali está se desenvolvendo, pastor? É o Espírito Santo? O que acontece? As pessoas, tu tem dentro de ti Deus, sim, ou o inimigo, né? Sim. Entendeu? O homem, a mulher, ele está ligado com Cristo, está fazendo a vontade de Cristo, Cristo está dentro de ti, ou quando a pessoa se envolve em coisas ruins e a coisa fica feia. E daí quando se ora e busca de Deus, ele pode se manifestar de duas maneiras. Primeiro, se é o contrário, o Espírito ao contrário se manifesta. Ó, Noeli botou, sim, ó. Vai lá. Vai lá mesmo, tá? Vai lá receber a palavra, Noeli. Vai lá. Então, aí tu tem que ver, tu tem que avaliar a pessoa, se a pessoa que está sendo orada, que está se tremendo, ou se está se falando em línguas, ou ela está tendo um encontro com Deus, ou o mal está se manifestando nela. Sim. Aí entra a questão espiritual. Aí, sim, na verdade, é espiritual. Sim. Qual é o lado espiritual que está se manifestando? Entendeu? Sim. Tá? Então, às vezes, pensa, é espiritual do mal. Não, às vezes é um renovo de Deus, está chorando porque estou sentindo algo de Deus, Deus está falando comigo, eu estou emocionada com algo de Deus que estou sentindo, entendeu? Mas o culto aqui, eu presenciei e é muito forte. Forte. Rapaz. Muito forte. As pessoas, foi domingo agora ainda, o pessoal era tocado pelos louvores, rapaz. Os louvores cantando. Os louvores eu adoro, né? Os louvores, quando o irmão, até foi o pastor Emerson que nos ministrou a palavra ontem, domingo, sim, né? E sábado foi meu filho, que vocês foram aquele dia lá, que, sim, ele ministrou. Sim. E foi uns cultos abençoados, tem sido assim, não com o pessoal de fora que vem pregar, vem cantar. E no momento Deus que ele estava pregando, tocou aí o coração da supervisora do canal, que eu vi as lágrimas correndo. Quem foi tocado muito forte na época, o Abraão, prefeito Abraão, né? Sim. Ele veio a visitar na época da política, e ele ficou muito emocionado porque o Daniel pregou sobre os efeitos da ansiedade. Sim. Que a ansiedade traz no nosso corpo físico. Sim. E o Abraão estava. O Abraão disse, mas esse guri é inteligente, montão, ele fez faculdade, tudo, né?
E ele pregou dentro da psicologia. Uma palavra muito forte. Dentro da psicologia. O que é Deus fala com ele naquele momento ali. Hein? Deus fala com ele naquele momento que ele está pregando ali. Não é porque é meu filho, né? Mas a gente tem que falar, né? Os testemunhos que ali é registrado. E eu não tenho por que dizer, alguns que ali hoje estão junto libertos com o pastor, recuperado da droga. E hoje está ali, estão pregando a palavra, estão orando, estão... Eu tenho alguns deles, meus obreiros, que são exatamente, era das drogas. É o Daniel Silveira, Moreno, que lá que vocês viram lá. O Benhur, né, o Samuelzinho Chiraski. Sim, o grande Chiraski, meu grande amigo. O gordinho. Gente boa de montão. Que não estava nessa oportunidade, queria ter encontrado ele lá, mas não vai faltar, não. Estou meio doente. E também o Roger. O Roger, filho da Clélia do Gringo. Né? A gente não vai faltar oportunidade. O Rufino, que trabalha no açougue lá. Sim. Lá no Dalpiaz, líder do açougues também. Tudo gente que vieram da coisa da pesada, né? Da pesada. Graças a Deus, hoje são amigos. Hoje é um grande trabalho. Isso é o trabalho da igreja. O pessoal gosta, sabe? Pela moral que eles têm, Claudinei. Eles têm moral. Eu sempre explico isso para eles. O obreiro, o pastor, ele tem que ter moral. Como é que eu vou pregar a moral para ti se eu não tenho moral? Exatamente. E quando eu prego e eu vivo, ninguém me desacredita. É verdade. Todo mundo vai acreditar, não. O pastor falou, o obreiro dele falou, é assim, porque ele vive isso. Exatamente. A gente tem que viver o que fala. E isso é uma luta diária que nós temos para viver o que se prega. Porque a maioria não vive. Exato. Prega ali hoje e faz errado ali fora. Quer dizer, são crentes, até pastores dentro da igreja, infelizmente tem isso, um monte por aí. Tem coisa, eles são pastores, são crentes santinhos dentro da igreja, mas fora eles aprontam dele. Agora tem muitas coisas erradas e há pouco tempo, agora até mesmo a gente no relato da situação da própria igreja católica, onde uma matéria na Record, onde o rapaz, né, abriu a boca na situação de homossexualidade e coisa e tal. Mas, né, pastor, hoje a Igreja Batista Betel, ela trabalha em cima da palavra. Tem outros templos, e eu ainda me lembro, quando ainda frequentava, ia, né, de vez em quando também. Alô, Gilberto Ribeiro. Um abraço para vocês, para você também, Gilberto. Isso. Tudo de bom aí, seja bem-vindo à Web TV Osório, Rio Grande do Sul, meu irmão. Você faz parte também desta história aí. A Web TV é um canal que está à disposição da comunidade osoriense. E eu ia em outra, por exemplo, a própria Igreja Deus é Amor, ela trabalha em cima da revelação, né? Porque aqui no meio de nós tem um irmão e o Espírito Santo está falando comigo nesse momento, que tem um irmão assim, assim, assim. Né? Daí tu ergue a mão, vai lá, recebe a tua oração e volta. Já a Igreja Batista Betel, ela trabalha em cima da palavra, do ensinamento do que está na Bíblia. Isso. É isso aí, né? O que acontece? Acontece a revelação é um dom, né? Sim. Tá? E quando é um dom, às vezes tem igrejas que priorizam dom, mas na verdade são 9 dons que Paulo escreveu nas cartas dele, né? José Carlos Ferreira, boa noite, um abraço para você, meu querido. Tudo de bom. O Gilberto Ribeiro aqui, pastor Antônio, amigão. Diz ele, obrigado, amigão meu aqui, com certeza. Pastor Antônio, meu. Pastor Antônio aqui é pessoa humilde, simples. Pergunta para o pastor se ele lembra desta história para descontrair um pouco. Né? A mensagem antes, vamos ver aqui. A supervisora já me puxou a orelha ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Roger, pede para o pastor Antônio contar a história do amigo dele que queria levar as almas para a igreja, mas ele falava as armas. Pergunta se ele lembra dessa história. Dessa história que ele contou para nós, certamente lá pelo posto. Isso, exato. Vou levar as armas. As armas. Eu brincava com eles que a gente faz parte da vida da gente, as brincadeiras, né, Claudinei? Eu te imito lá no rádio lá e tal, brincando, né? Mas faz parte. Eu contava do meu pai. O meu pai tinha uma igrejinha lá em Santo Antônio, lá da Betel até, uma congregação lá em Santo Antônio, perto da Coab. E ele, então, pegava o microfone, ia lá com a caixinha de som e dizia: vamos, irmãos, amanhã, tal dia tem culto. Sim. E eu quero pedir a todos os irmãos trazer as armas. E daí o meu irmão é muito zombeteiro, mais novo. Sim. E ele escutava, nós estávamos no culto. E de repente terminou o culto, nós fomos lá para casa dele tomar um cafezinho com meu pai, lá nos fundos. Sim. A igreja bem na esquina, na frente. E o meu irmão disse para ele: pai, vai dar rolo aí.
pessoal vai trazer as armas. Vou trazer as armas. Ah, mas como tá rolo? Por que se eu estou tudo certo? Mas o senhor está pegando o microfone e o senhor está mandando todo mundo trazer as armas para a igreja. Daí a polícia passa aí e vai achar que o senhor é um traficante. Mas tu é bobo, rapaz, tu não sabe, que eles não vão saber, a polícia não vai saber que as armas que eu falo é as almas da pessoa, a vida das pessoas. Claro. Muitas vezes ali, na hora ali, o cara se empolga, sai a palavra errada, não adianta, até porque... Não, mas até as pessoas mais antigas, na verdade, ele dizia assim, as armas, né, pra ele é natural dizer arma. Era né? natural, né? Natural. Pra gente já, claro, é almas, né? Almas. Mas ele era as armas. Ô pastor, os cultos que acontecem na Igreja Batista Betel, com o seu templo sede aqui na Rua Mariápolis, esquina Rua Imbé, quais são os dias e horários, pastor? Quarta-feira, daí tu falou aí da palavra, estudo. Na quarta-feira ele é um culto de ensinamento. De ensinamento. Ensinamento, tá? Quem gosta de saber a verdade, vai na quarta, mas não é que sábado, domingo não é pregada a verdade. Sim. Mas na quarta-feira tem um tema da lição. Sim. E esse tema, tu pode perguntar, tu vai ter liberdade de ir lá e dizer, ô pastor Antônio, mas o senhor está explicando tal coisa, eu quero que o senhor explique melhor, não entendi. Eu vou parar, vou lá na onde tu perguntou. Sim, entendeu? sim. Então o pessoal pode participar. Num culto que está numa mensagem, eu estou ensinando, não tem como tu chegar a interromper a minha mensagem num sábado à noite, num domingo à noite. Sim. Tu tem que expor a tua mensagem, tu vai pegando o que der. E na quarta-feira a gente tem então o culto de ensino. E esse culto de ensino, então, ele é mais para ensinar. E é bastante procurado, né, pastor? Porque fica na mesma rua aqui do estúdio da Web TV Osório do Rio Grande do Sul, e eu passo ali, e mesmo sendo para o ensinamento da palavra, é bastante gente. Bastante gente, pessoal vão. Agora que está meio judiado, porque o pessoal está muito doente. E muito frio, né? Inverno também é complicado, bastante, né? Pessoal muito doente. Eu notei que tem bastante gente de idade, né, pastor? Isso, também. Tem a juventude, mas tem bastante gente de idade. Devo ter uns 30% ainda são idosos, né? Uns 70%, 80% é jovens, mas há uns 30% por aí assim, tem mais idosos, mas é bem pouco. Eu tenho uma igreja bastante jovem. Sim, entendeu? Sim. A maioria, a juventude predomina. A juventude, a juventude eu não sei se também, claro, tudo puxa, né? Porque eu também toco um pouquinho, faço barulho, a gurizada gosta da música, claro, todo mundo gosta, né? Se eu te convidar vocês, para vocês lá na igreja, para ouvir a palavra, vocês não vão, mas eu vim para lá, sentar lá para ouvir pregação, eu não vou, mas tem louvor, não, então louvor eu vou. O pessoal gosta muito. Essa é a arma, né? Essa é a arma mesmo, a arma não é as almas, né? Essa é a arma. A arma para puxar o povo, a música, né? A música. E isso eu carrego comigo desde a minha juventude. Aprendi um pouquinho a tocar, ensinei meu filho, as minhas filhas cantam, então todo mundo canta. Até a minha pequenininha netinha já canta solo. Veja só. Então tá vindo isso, também. Isso puxa. A família toda está na igreja, pastor. Graças a Deus, servindo a Deus. Então, o jovem puxa jovem. Sim. Os mais idosos puxam mais idosos. Tem a faixa etária aí. Mas daí nós temos sábado. Sábado também é culto de avivamento, culto de louvor e avivamento. Aí mais louvor e daí avivamento. E daí domingo também se intitula o culto da família. Mas é aberto, culto da família. Mas é o mesmo culto de sábado, só intitulado culto da família. Culto da família é o mesmo do sábado, aí com louvor, com pregação. Isso aí. Né, o que a gente presenciou naquela noite que lá estive. E vou voltar com certeza. A igreja trabalha, bem-vindo. A igreja trabalha, a nossa igreja tem uma liturgia, nós e os sembreanos, nós temos uma liturgia de culto, que é a liturgia. A missa tem a sua liturgia, sua ordem de culto. Sim. Nós também temos a ordem de culto, que é a abertura, uma oração, os louvores, final pregação e a oração pelo povo. Mais ou menos, entendeu? Sim. Mais ou menos isso aí. Então, daí, na quarta-feira, que nem agora é quarta, eu vou dar o estudo, né? Então, eu vou ler o tema do estudo que a gente vai dar e o pessoal vão ajudar a ler juntos os textos bíblicos e vão fazer alguma pergunta em cima daquilo. Vamos dizer, escatologia. O que é escatologia? Sim. Doutrina das últimas coisas. Né? O Apocalipse. O que é escatologia? Doutrina das últimas coisas. Os acontecimentos bíblicos. Profecia do tempo final. Então, eu vou falar sobre escatologia. O que é escatologia? Doutrina das últimas coisas. Eu observei e constatei naquela noite que lá estava, né, naquele sábado, que o pastor naquela noite participou, mas muito pouco. O senhor dá mais oportunidade para os demais, né, pastor? Isso aí. O que tem uma escala, né? Sim. Entendeu? A escala, um dirige e o outro prega. Sim. E os outros louvam, né? Os corais, né? Tu viu lá? Ele vai. O dirigente. Tem um que prega a palavra e trabalha aqui no Dalpiaz, né? Isso. Da Costa Gama. Isso. É açougueiro, eu acho, né? É açougueiro, aquele é o Rufino. Isso. Evangelista da igreja também.
Ele prega muito bem também, não viu ele pregar mais com muita consciência e convicção do que fala. O Espírito Santo fala muito com ele. Usa ele. Bah, o Samuel, olha... eu vou dizer... Daniel. O Daniel, desculpa. O Daniel. Mas vou dizer para ti, ele fala com convicção e a coisa... E o Espírito Santo ele tem conhecimento, ele tem muito conhecimento. É meu filho, mas ele... recebe, parece que algo fala com ele. E ele, Deus chamou ele tinha uns 8, 10 anos. Ele tinha uns 8, 10 anos, nós estávamos orando numa casa lá em Caxias do Sul, onde eu morei 6 anos e meio lá. Sim. Nós estávamos orando lá e Deus... Frio, uma barbaridade. Frio. Coisa terrível. Lá tem 4 estações no mesmo dia. Barbaridade. 4. E daí nós estávamos orando numa casa e Deus os revelou para o irmão, daí voltando à revelação, nos revelou para o irmão que Deus tinha um chamado para ele. Que deu o gordinho que estava aqui, aquele guri que estava aqui. Está ali na sala. Então chama ele aqui que eu tenho que orar por ele. Deus tem um chamado forte para ele. Vai ser um grande profeta do Senhor e um grande músico. Sim. Entendeu? Tem a banda da igreja, né? Mais conheço daí. Gurizada. Quem é o pessoal ali? É o Daniel, meu filho. O Samuelzinho ali, o Chirasquinho. Sim. O Samuel Lopes. Sim. Que trabalhou um tempo lá com o Roger. Mas eu acho que o Chirasque estava lá. Não sei se ele estava. Eu acho que estava, né? Meio fortinho. Tava, o Chirasque estava, né? Ele toca qual instrumento? Ele toca o bumbo. Isso, ele estava lá, sim, o Chirasque estava lá. Daí o meu genro toca bateria. Sim. E o Daniel toca violão. Tem os guris que tocam teclado também. E daí mais o violão. Mais eu ajudo na guitarra. Sim, mais o pastor na guitarra fazendo solado ali. Exato. Né? Mas eu deixo mais para eles, porque assim que acontece. Tem igrejas que só o pastor prega, dirige e faz tudo. Graças a Deus que eu tenho a gurizada que me ajuda. Ele ajuda, né? E isso é importante. Porque muitas vezes, pastor, eu já frequentei outras igrejas, eu já passei por outras igrejas. Né? E eu observo, eu sou muito de observar e notar e olhar as coisas. Eu vi que fica atento. Né? Eu fico atento, eu observo, eu olho. Né? Então, já passei por igrejas onde mais não era tanto ali a situação da situação da palavra, que o que realmente tu busca. Né? Mas aí uma disputa de beleza. Porque aí há o conflito. Conflito de ideias e de beleza. Daí começam. Não, porque quer aparecer. Chamou porque a fulana se arruma melhor, porque a fulana canta melhor. E a gente sempre corta isso aí. Desde que eu vim para cá, eu digo, eu não quero briga entre os irmãos, porque a igreja não pode ter contenda. A igreja não tem que haver fofoca. Tem que ter paz. Nós pregamos paz, temos que viver paz. Entendeu? Então eu não consigo entender que tu sendo a mesma igreja, nós não se demos bem. Ainda eu sempre estou dizendo, foi domingo, ainda eu disse. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Quando é contra a carne? Carne é eu brigar contigo, o irmão brigar com o outro. Não, nossa briga é espiritual. Contra o mal que está aí tentando nos tragar, nós vamos vencer o mal em nome de Jesus. Certeza, né? Não é contra ti. Enquanto ele fica nos rondando e nos cercando, a gente vai se armando com Deus, se armando com a palavra. Para vencer ele. Para poder afastar. Exatamente. Porque no momento em que você se encontra fragilizado e sem fé, daí tu está entregue. Aí tu está entregue. Sem fé, tu está entregue. Bem assim. Né? Então, eu penso desta forma e desta maneira, porque eu acho que a fé é que nem a gente fala, move montanhas. Move montanhas, né? Isso aí. Então é importante que se diga isso. Pastor, eu sei que começa cedo, o senhor não para, na verdade, tem os horários dos cultos ali, mas é chamado todo momento, toda hora, todo momento, a gente sabe, faz um grande trabalho social, e eu falei, além de ser pastor, né, é um líder comunitário, né, não tem hora. Não tem hora, não tem dia. A gente ajuda muito com cestos, né? A questão social. A gente ajuda muito. Eu canso de pegar dos dízimos da igreja, da oferta que é dado nos cultos, pegar lá e ler lá e pegar um rancho, um cesto e dar para uma pessoa, não só da igreja, né? Sim. Claro que biblicamente a gente tem em primeiro lugar os domésticos da fé. Sim. É os que estão congregados, que estão necessitados, né? Sim. Mas automaticamente eu nego, só quando não tem como tirar mesmo, entendeu? E eu às vezes levo para a igreja. Agora tem uma irmã aqui, uma senhora aqui na Várzea, que a casa dela ficou dentro da água. Está morando na Várzea, pastor? Eu moro na Várzea. Tá, mas aqui na rua, na esquina aqui não era Não é a minha ali, era do pastor. Mas o senhor morava ali, Eu morei 15 anos ali. O senhor morou, eu me lembro, aqui na esquina da Tramandaí com a Cidreira? Cidreira, isso aí. Morei 15 anos ali, mas a casa ali era do pastor Jorge. Sim. O pastor Jorge ele foi embora para Caxias e eu vim para o lugar dele. Daí eu fui para a casa dele também. Daí morei 15 anos ali. Agora eu estou morando numa casa alugada ali na Várzea do Padre, mas eu comprei um terreninho ali na Várzea do Padre, vou fazer um casebrezinho para mim. Uma casa para o senhor para sair do aluguel, porque o aluguel come na mesa. Isso, por que acontece, Claudinei? Sim. As batistas, principalmente as batistas, eu vou defender a minha denominação. Sim. Batista Betel, a Batista do mundo, do Brasil, tá?
que veio lá da Suécia para o Brasil, através dos missionários, veio dos Estados Unidos há 400 e poucos anos. Então, a Batista, na verdade, é uma das igrejas mais velhas do mundo, porque só nos Estados Unidos, através do nosso missionário William, tem 400 e poucos anos. Veja. A gente quase nasceu com os Estados Unidos. Veja. Depois veio da Suécia para cá, faz 100 e poucos anos que está aqui. Então, ela tem uma linha... Sim. Uma linha teológica de ajudar também, né, a questão social e pregar a verdade, a palavra de Deus. Não é, às vezes, como diz, cada um tem uma linha, uma linha teológica, ou uma linha de usar um dom. Sim. Uma vez um cara disse para mim, não, vocês priorizam o dom de línguas. E isso é ênfase, dão a ênfase a esse dom. Não, Sim. Nós demos ênfase aos 9 dons. Sim. Tá? Mas sempre um se destaca mais, sempre o pessoal recebe mais o dom de língua. A Deus é amor, para ti ser um obreiro tem que ter dom de revelação, não é obreiro. Exatamente. Então eu não posso obrigar alguém a ter um dom, eu não Sim. posso. Isso é uma coisa que tem que buscar. Tem que buscar, tem que tocar, tem que... E às vezes Deus não te quer um dom de revelação, Deus te quer um dom de cura. Sim. Entendeu? E assim então a questão da igreja. E a igreja então vai marchando nesta direção. E a gente, na medida do possível, a gente vai ajudando, né? As pessoas conforme a gente vai podendo. Com certeza. Descartando. Pastor, sei que já estamos no adiantar da hora, 9 horas e 5 minutos, nessa noite de segunda-feira, 16 de junho. Passamos a metade do mês de junho e a metade do ano, hein, de 2025. Está passando muito rápido. É verdade. Passando muito rápido, 16 graus de temperatura nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Tem mais uma pergunta, acho, aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Que a gente... É o Roger, né? É o Roger aqui. Sou católico, mas esse cara aí tem mais sabedoria e conhecimento da palavra de Deus que muitos padres por aí. Grande pastor Antônio, diz o Roger aqui. Amém, obrigado. Grande Roger, pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. O cara que mais aprontava ali no Posto Santos Dumont, fez eu sair com um galho de arrasto no carro. Amarrou um galho e eu saí com aquele galho. Ele aprontava as dele. Mas... ele me aprontou uma também para mim lá. Ele tem que se lembrar disso, falando em católico e evangélicos ali, ó. Me fez eu lembrar uma história. Eu chego lá no posto um dia e ele diz para mim assim: arrumei uma armadilha para o senhor. O senhor vai ter que explicar para o Samuel, ele é católico, eu também sou católico, só que eu não adoro imagem. Sim. Olha só. Mas o que eu tenho que meter na religião dos outros, né? E eu não adoro imagem, só que o Samuel tem a imagem aqui dentro e ele crê mais na imagem do que em Deus. Sim. Eu quero que o senhor explique para ele por que não adorar a imagem. Diz, não, cara, não se mete na religião do cara, como é que eu vou vir para cá, me dou bem com o cara e tudo. Não, mas o senhor é o cara. O senhor vai explicar para ele, vai aceitar porque ele gosta do senhor. Se ele vai aceitar ou não, não sei. Ele pode até não aceitar de fazer o que o senhor vai explicar para ele. Sim. Mas que ele não vai brigar com o senhor, não vai. E ele chamou no escritório e disse, aqui está Samuel. Samuel, agora o pastor vai te explicar, o pastor Antônio, por que não se adora a imagem. Daí eu fiz uma figurinha no quadro. Sim. Eu fiz uma figurinha. Está aqui Claudinei, está aqui no meio Jesus Cristo, está no trono Deus. Como você vai chegar a Deus? Através de Jesus Cristo. Eu não posso botar Maria, nenhuma religião aqui no meio, nem Sim. o padre, nem o papa, ninguém. Sim. Nem Maria, que era a mãe de Jesus. Sim. Então eu expliquei para ele, aqui está eu, aqui está Jesus, e lá está Deus. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai sem passar pelo Filho. Ninguém vai ao Pai sem passar pelo Filho. Entendeu? Eu não posso mudar esta escala. Não posso mudar esta escala que está aqui. Essa escala foi deixada por Deus. Sim. E tudo que pedir a Deus em meu nome, eu farei. Então, em nome de quem? O nome... O microfone do pastor está falhando? Já vamos resolver já. Né? Já vamos trocar aqui. Pega aí, pastor. Já vamos pro outro aí. Ok. E tudo certo. Tudo certo. Então o Roger também, ele preparou essa para mim, né? E eu vou ter que abrir esta aí agora, vou ter que explicar a verdade pro Samuel. Né? O Samuel do Zaldir. Trabalhou com esse também, né? Com certeza. Mas o que tem que fazer? A gente tem que respeitar, cada um foi ensinado numa fé. Né? Agora, a fé, a questão teológica, a questão linha teológica, ela pode estar certa, não está. Agora, se está baseado na Bíblia, está certa. Essa que é a verdade. Essa é a questão. Pastor, eu quero que o senhor faça uma oração agora. Tá bom. Para mim, para a esposa, para minha família, para os telespectadores da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Nós que começamos esse trabalho tão simples e singelo,
Hoje, graças a Deus, a gente deu um salto a mais. Amém. Temos o nosso estúdio montado, personalizado, Amém. na qual o senhor pode ver aí. Amém. Né? Não, tá beleza. A todos os meus Parabéns patrocinadores mesmo. que estão comigo na minha caminhada. Amém. Né? E também aos telespectadores, a supervisora do canal, minha esposa Nancy Silva, a sua família, a todos os membros da sua igreja, de outras religiões, de outras igrejas. Exato. Também. Que o senhor pregue a palavra nesse momento, eu vou deixar à sua disposição, abençoando a todos e abençoando ao meu trabalho, acima de tudo, que estou aí há 31 anos na área da comunicação. Amém. E hoje nós temos esse canal da Web TV Osório Rio Grande do Sul, que era um sonho meu. Amém. E graças a Deus, eu estou aqui para abençoar, um privilégio para mim. Proporcionou isso. Amém. E então eu deixo à sua disposição, faça uma oração para nós, para a Web TV, para os telespectadores, para os patrocinadores, para a supervisora do canal, essa guerreira que está ao meu lado. Amém. Aqui, minha esposa Nancy Silva, os nossos filhos e os membros da sua igreja, aos telespectadores e todos os membros, e todos os pastores. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, Deus eterno, Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui neste momento falando das coisas boas, pois nos resta, Senhor, falar do que é bom. Nós ouvimos tantas coisas ruins, tanta notícia negativa, mas quando se trata do teu evangelho, da tua pessoa, é positivamente. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu agradeço por estar nesse estúdio, e eu estou aqui para abençoar também o Claudinei, meu grande amigo, sua esposa, sua família. Obrigado. Também, Senhor, todos que estão ouvindo agora, pessoal evangélico, não evangélico, católico, espírita, de religião, Senhor, todos que estão nos ouvindo, estão participando deste momento de debate aqui. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, e quando chegar a voz no ouvido de cada pessoa, glória, Senhor, glória. Ele e ela sejam abençoados, este lar, esta casa, esta família, aonde está chegando a minha voz, a nossa voz nesta noite, ali nessa casa, ali naquela pessoa, entre a bênção do Senhor, como está aqui a bênção do Senhor, quando falamos aqui das coisas do Senhor. Amém. Nós sentimos emoção, aleluia, sentimos a graça de Deus, porque nós não estamos aqui para falar de bobagem, estamos aqui para falar, Senhor, do reino do Senhor. Quando se trata de uma igreja que prega a palavra, nós estamos falando de Deus, estamos falando da tua palavra, Senhor, e nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Eu agradeço em particular a ti e ao meu colega, por eu estar aqui para abençoar, Senhor, esse estúdio que tem sido inaugurado, em que muitas vezes eu posso estar aqui, e outros também, em nome do Senhor, para abençoar, Deus. Oh, aleluia. Porque eu não nasci para amaldiçoar e fazer mal para as pessoas. Eu nasci para estar nessa cidade hoje, 17 anos, o mês que vem, estamos comemorando, Senhor. Eu vim para cá para abençoar as pessoas. E quando eu olho para a minha vida e para isto, eu me alegro, porque, Senhor, é um prazer estar aqui anunciando o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma a vida das pessoas, que dá uma vida nova, um caminho novo para as pessoas. Senhor, é isso que eu quero, é isso que nós queremos. E também o Claudinei, da mesma maneira, se me abre esse espaço aqui, sempre, é para o mesmo objetivo, glória, em nome do Senhor Jesus. Assim eu abençoo ele, eu abençoo a sua esposa, a sua casa, a sua família, a todos os irmãos da nossa Igreja Batista Betel, conservadora, de todas as igrejas, todos que têm a sua religião que estão nos ouvindo, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E aqui também o Rodrigo Silva. Pastor, por favor, ore pelo meu filho João Pedro, que está bem ruinzinho também. Vamos orar. Vamos João lá. Pedro, nome dele, né? João Pedro. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, eu oro pelo João Pedro, que está ruim, está enfermo. Nós estamos numa distância, não sei qual a distância, mas a tua palavra diz, Senhor, que não há distância para ti. O Senhor está em todo lugar. Neste momento o Senhor está aqui conosco, mas o Senhor glória, está lá, Senhor, também operando na vida do João Pedro, que está enfermo, Senhor. Não importa qual é o problema, qual é a gravidade e qual é a enfermidade que está sobre ele, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E tu disseste na tua palavra, Jesus, que tudo que nós pedimos no teu nome, crendo, nós receberemos. Glória, e nós cremos, Senhor, que o Senhor opera agora à distância. Eu não consigo colocar a mão sobre ele para abençoar, mas a distância que estamos, lá o Senhor está, lá o Senhor opera, em nome de Jesus, e todo mal vai embora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Glória só crer, meu querido. Tá aí, pastor, quero agradecer pela sua participação, trazendo a palavra do Senhor. Amém. Muito importante,
e pelo grande trabalho que o senhor tem desenvolvido e realizado na nossa cidade, como pastor, como ser humano, como pessoa e como líder comunitário. E não vai ser a primeira nem a última vez, por inúmeras vezes, assim que o pastor tiver também tempo dentro da sua própria agenda, que é uma correria no cotidiano, no dia a dia, a gente estará junto e assim, trazendo a palavra do Senhor é muito importante. E eu agradeço. Não tem palavras, senti aqui até a presença de Deus. Ô, glória! A gente começa a falar das coisas de Deus, cara. Tu te enche, tu vai te enchendo de coisa boa. Ali na quarta-feira, às vezes termina nós chorando, lá se emocionando, sabe? E daí eu digo, o que é isso? É a palavra, cara. Estamos comendo. É igual estar numa mesa, se alimentando, que eu tô cheio. Tô cheio. A palavra do Senhor. E a palavra de Deus é assim. Nem aquele de lá estava ouvindo. Você estava atento, por isso que vocês foram tocados. Você estava atento nos louvores, você estava atento na palavra. Vocês estão enchendo o buchinho, espiritualmente falando, né? Enchendo a alma. Daqui um pouco o cara chora, porque não aguenta mais. Então, o Fábio Melo Campos, glória a Deus. Meu amigão. Fábio Melo Campos. Um abraço para todos vocês aí que estão nos assistindo, né? E para mim é um privilégio, Claudinei, sabe? Sim. Eu me lembro que sempre que o Abraão inaugurava alguma coisa como prefeito na época, eles iam, o pastor Antônio tem que ir lá, tá lá para abençoar. Tem que estar lá para abençoar. Quando foi levantado o mirante lá em cima, o pastor Antônio tem que estar lá para abençoar. Entendeu? Sabe, agora eu estou começando agora devagarzinho aí com o prefeito, mas para mim é uma honra, entendeu? O padre estava lá, chamava o padre, mas os pastores também estavam lá, e agora a gente tem sido abençoado que o conselho de pastores... Marcelo Reck trabalhou comigo na Rádio Osório, trabalhamos juntos, grande Marcelo Reck, conhecido carinhosamente como Pauleira, né? Na época da Litoral FM, manda um abraço para tia Maria, tá certo. Um abraço, pastor. Obrigado. Então deixo à sua disposição rapidamente as suas considerações finais aqui na nossa Web TV Osório Rio Grande do Sul. Hoje o Primavera tem um canal à sua disposição, graças a Deus, e para o mundo, né? Marcelo Reck, logo a gente estará junto aqui. E a gente vai contar da nossa história no rádio, tá bom? Bota um positivo pra mim aí, se tu vai concordar com essa história aí. E a gente vai falar um pouco da nossa história, do nosso trabalho, né? Quando junto trabalhamos ali na Rádio Osório, tá bom? Pastor, seja bem-vindo à Web TV sempre. O que me resta é agradecer, né, Claudinei? Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Eu também, sempre que for comunicado, estarei aqui, sim, com muita alegria. Para mim é um prazer, porque eu gosto de falar. E se é uma coisa que eu gosto de falar, é da minha história e da história, principalmente de Cristo, né? A primeira história é Cristo. Sim. Depois a nossa história, a maneira como a gente se chega a Cristo e a maneira como a gente trabalha para Cristo e também os resultados positivos que a gente tem. Isso é inexplicável, né? Eu agradeço a cada um aí. Fábio Melo Campos, maravilha. Abrir espaço para a palavra de Deus sempre. Sempre. Isso aí. Quero agradecer por isso, né? A gente está aqui falando, já se emocionamos aqui e muitas pessoas estão sendo abençoadas, tenho certeza, Claudinei, tá? Em cada cantinho que eles estejam. Eles estão sendo tocados, porque as nossas palavras é boa, viu? Com certeza. Palavras de Deus, quem está falando das coisas de Deus, isso edifica a vida das pessoas. E que você vá na Igreja Batista Betel, seu templo sede na rua, na mesma rua do estúdio da Web TV aqui, a Rua Mariápolis, esquina com a Rua Embé. Pertinho da Praça Primavera. Bem pertinho da Praça do Primavera. E vá lá receber a palavra, receber o Espírito Santo. Quarta-feira à noite, sábado à noite e domingo à noite, horário 7h30. Quarta às 7h30, sábado às 7h30 começa, domingo às 7h30. Pastor, na bênção do Senhor, a gente vai encerrando o nosso podcast. Acredito que hoje nós estamos maravilhosamente abençoados por Deus, e Deus tocou no coração de cada telespectador que estava nos assistindo, nos ouvindo, e com certeza no coração da minha supervisora, da minha esposa, Noeci Silva, que está nesse projeto. Já estamos aí, fevereiro, março, abril, maio, junho. Há 1 ano e 5 meses a Web TV Osório Rio Grande do Sul no ar, e vai permanecer em nome de Jesus, se Deus quiser. É um prazer. Muito obrigado, Claudinei. Muito obrigado a esposa. Noeci Silva. O carinho. O carinho. Tá aí. Seja bem-vindo sempre. Você já é da casa. Sou. Já é da casa. Me sinto mais em casa, cada dia mais. Ainda. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. O Rodrigo Silva diz aqui, gostaria de agradecer a oração, pastor. Que Deus continue o abençoando. Foi do menino lá. Do menino, que coisa linda. Tá? Eu creio que está abençoado em nome do Senhor. Foi o testemunho que eu contei no começo. João Pedro. A gente contou no começo ali da irmã. A irmã foi lá, foi para baixar. O médico disse, não vai precisar baixar, vai para casa. Não. E eu tinha dito, não precisa nem baixar, irmã. Se a irmã crê no que eu senti de Deus, ela foi para casa, foi no hospital para baixar, não precisou baixar, foi para casa, está bem, estava no culto ontem. Ô, glória! Tô bem. Ô, glória! Entendeu? Graças a Deus.
Muito obrigado por vocês abrir esse espaço para a gente. Seja bem-vindo. Amém. Sempre. Obrigado. Pastor Antônio Peixoto, pessoa simples, humilde da comunidade. E nós vamos encerrando o nosso podcast cheio da palavra do Senhor, né, o supervisor? Cheia da palavra do Senhor, graças a Deus. E nesta oração maravilhosa que a gente recebeu no nosso lar, na nossa casa, no estúdio da Web TV Osório Rio Grande do Sul. Nós vamos encerrando o nosso podcast com o pastor Antônio Peixoto. E é claro, se continuar ainda confirmado, estará sentado ao meu lado aqui, pela terceira vez convidado, acredito que sim, o secretário de Saúde do município de Osório, Gonzalo Rafael Pintos, doutor Gonzalo, assim conhecido, estará então na segunda-feira, a partir das 20 horas, em podcast comigo, em entrevista comigo, sendo ele o secretário de Saúde do município de Osório. Vamos encerrando o nosso podcast, tendo como diretor e presidente da Web TV Osório Rio Grande do Sul e também a apresentação este amigo, o comunicador Claudionei Silva, a supervisão geral de tudo que está acontecendo aqui é dela, da esposa Noeci Silva, que está ali do outro lado da câmera e também atento ao áudio que você está recebendo. Agradecendo a todos, agradecendo ao pastor. A gente vai se despedindo de todos e, claro, desejando a todos uma maravilhosa e abençoada semana para todos, abençoada por Deus. Que tudo de lindo, belo e maravilhoso na sua vida aconteça desde que você tenha fé. Tendo fé, vai acontecer, com certeza. Um forte abraço e fiquem com Deus.